Hoje eu quero falar com você a respeito aqui da Swapnex e algumas dúvidas que pode ser comum para quem quer iniciar e mediante aí os comentários, né, que eu recebi também vou tentar tirar essas dúvidas. Vamos lá, primeiramente, a plataforma Swapnex é uma plataforma de arbitragem, eu acho que isso aí todo mundo já deve ficar sabendo, né, como é que funciona, não é mineração, então você precisa investir para poder ter um retorno, tá? O investimento mínimo é US$ 50. E aí que entra a parte do investimento, né? Porque como você pode ver aqui, tem várias moedas que você pode trabalhar. Inclusive, eu recebi um comentário perguntando se só aceitava Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. As moedas que tem aqui são as moedas que a plataforma aceita, então você pode ver que são várias. Tem aqui XLM, tem aqui o Zcash, então tem várias moedas que você pode trabalhar. O que eu aconselho, né? Aconselho não, né? O que você pode fazer e fica a seu critério é você começar com dólar. Então, você tem aqui como depositar o USDT. Se você não sabe como fazer isso, vou deixar um card aí acima e um link na descrição do vídeo que eu mostro como tirar da Binance e colocar aqui dentro da plataforma. E com esse USDT, você vai fazer o que a gente fala de arbitragem, né? Você não, você só vai criar o robô e ele vai comprar automaticamente aqui e te dar um ROI, dependendo aqui do dia e do valor, você pode pegar um ROI aí muito bacana. Então, como é que funciona? Uma vez que você tem aqui o dólar dentro da plataforma, eu clicando em negociação, vai aparecer os pares, tem a negociação manual e tem a negociação automática. O que, que muda de uma para outra? Basicamente, a automática seu dinheiro vai ficar preso e aí, conforme o tempo que você deixar preso, né, ele vai fazer uma certa quantidade de ordens automaticamente todo dia. Por exemplo, eu vou clicar aqui em automático, pode ver que é a mesma coisa, o que muda é aqui abaixo. Então, se meu dinheiro ficar preso 30 dias, ele vai fazer uma ordem por dia, o que não é interessante, né? Então, se eu deixar 45 dias, vai ser duas ordens por dia e assim por diante. 63 e 90 dias, que no caso seria o mais indicado, que ele vai fazer quatro ordens por dia. Então, essa é a diferença para o modo automático, né? Do modo manual. O modo manual, ele no free, você só pode fazer uma vez e praticamente o processo demora 24 horas para ele processar ali a ordem e depois o dinheiro voltar para sua carteira, né, no caso. Então, essa aqui é a diferença. Agora imagine aqui, ó, a ordem automática, 90 dias, 4 ordens. Então vou pegar aqui uma como exemplo. Eu vou pegar essa aqui, onde eu tenho o SDT, que foi o que a gente falou. Vou clicar em mais detalhes. E aqui você vai ver 4 ordens. Então perceba, né? Pode variar, que é até bom você ver que essa última deu 0.12, o que tá bacana ainda. Então, já pensou você pegar 4 ordens com base aqui, ó, nessa média de 0.40, que nesse caso com US$ 65 está dando 0.26. Então, é isso que você tem que entender que a plataforma vai te entregar, que são essas ordens, não a porcentagem, e o mais indicado para quem está começando é a ordem automática, porque ela vale muito mais a pena e você vale muito mais a pena no caso, e você pode tirar o seu investimento aí em poucos dias, né, no caso, dependendo de quanto você investir, certo? Então voltando aqui, eu vou voltar aqui para manual só para ficar mais fácil, só para te explicar mesmo. Então basicamente é a mesma coisa manual, só que quando terminar o processo, ele vai lá e deposita o dinheiro novamente aqui na sua carteira. Aí vem a dúvida, Rafael, tá, eu tenho um SDT e eu vou comprar o que, né? Como é que vai funcionar? Aqui tem um par de moedas, então se você tem um SDT, você vai ter que escolher o SDT em uma moeda para ele fazer esse processo de arbitragem, né? Que no caso vai comprar mais barato e vender mais caro. Então, por exemplo, se eu escolher aqui ó, o SDT, vai comprar Bitcoin e depois vender novamente para você ter o SDT, só que com o valor, né, um ROI, uma porcentagem de ROI que você vai ter. Então ele vai dar aqui para a gente escolher vários pares, pode ser Bitcoin, pode ser BNB, pode ser Ethereum, tudo que tiver aqui, ó, você pode até arrastar e ver as possibilidades que você tem para fazer essa arbitragem, né? O robô vai fazer para você, você vai criar, aqui se for o modo manual, automático é a mesma coisa. Lembrando a diferença que é o que seu dinheiro vai ficar preso ali durante um certo período que você escolher. Certo? Então aqui eu posso escolher o BTC e aí eu vou escolher a rede que eu depositei, então a TRC20, aqui vai estar as taxas. Se você quiser saber mais sobre as ordens,
vou deixar um link aí que eu falei um pouco mais sobre a ordem manual, tá? Isso aqui é só um resumo para você entender. Eu vou descer aqui abaixo e vou te mostrar uma ordem que eu fiz em BNB. Então, ó, tem uns $50, que foi o mínimo, né, que eu utilizei. E eu peguei um ROI maior aqui de quase 1%. Então, para mim, se torna viável fazer uma ordem aqui por dia, manual, porque eu já tenho várias ordens automáticas. E nesse caso, quando eu quero pegar um ROI maior, eu venho aqui e abro essa ordem. Então, esses $50 ele vai voltar ao final desse processo. Então, a mais 2 passos, ele vai retornar para minha carteira. E aonde fica essa minha carteira? Fica aqui, ó. Se eu clicar em carteira, você vai ver que tem várias moedas que você pode depositar, e a gente vai entrar nesse detalhe agora. E aqui, como eu estou utilizando a rede TRC20, está aqui, ó. Então, o valor vai voltar para cá junto com esse valor que já está me dando lucro das ordens automáticas. É assim que funciona. E um detalhe importante também é que cada moeda aqui pode ter um valor mínimo para você retirar. Por exemplo, o SDT aqui na rede TRC20, se eu clicar em retirar, o mínimo é 2. Nesse caso não tem taxa, então 2, se eu retirar eu posso, nesse caso eu vou receber 2. Agora se eu pegar aqui o BEP20, você perceba que continua zerado também, mas se eu vier aqui, ó, no SDT pela rede ERC20, clicar em retirar, você vai ver que o mínimo aqui, no caso, ele está me dando exemplo, né, de $100, ele vai cobrar $30 para retirar e eu vou receber 70. Então, fica de olho nisso também, quando você for fazer a retirada, que pode acontecer sim de ter um mínimo ali, ou mesmo você ter uma comissão, né, uma taxa para estar retirando, certo? É por isso que eu utilizo mais aqui o SDT, que eu, né, a taxa é $1 praticamente, então fica mais fácil para mim, e o Bitcoin, que nesse caso é a moeda principal aí, então eu já fiz o depósito uma vez e deixo aí girando porque não compensa você retirar Bitcoin por causa da taxa. Se eu clicar aqui em retirar, você vai ver que a taxa que ele cobra aqui não é interessante para ficar retirando toda hora, assim como o SDT, certo? Então fica esse detalhe aqui importante para você ficar atento. Mas aqui eu expliquei para você sobre a questão do USDT, mas vamos supor, você tem Bitcoin ou você tem Litecoin e você quer acumular isso, né? Quer trabalhar com esse processo de arbitragem com a própria moeda e não o USDT, por exemplo, que é o dólar. Como é que você faz? Então, nesse caso, você pode ver que todas as moedas que tem aqui, você pode fazer o depósito. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o Ethereum. Como é que eu faria? Eu comprei Ethereum lá na Binance, por exemplo. Eu venho aqui adicionar saldo e vou colocar aqui o valor que eu quero transferir. Lembrando que quando tem aqui, ó, esse, entre aspas, é a rede que ele fala para você estar enviando, tá? Você não pode enviar aqui, por exemplo, da BEP20, outra rede diferente. Tem que ser exatamente conforme está aqui. E aqui ele fala o mínimo para você depositar. Então você vai fazer esse depósito. Pode ser qualquer um outro. Por exemplo, eu tenho aqui o Bitcoin. Então eu fiz um depósito de Bitcoin. Paguei uma taxa de $18 mais ou menos, se eu não me engano, foi uma taxa alta, mas eu já recuperei porque a plataforma ela tá me gerando aqui no plano de 90 dias 4 ordens do Bitcoin, então eu já recuperei, então aquela taxa que eu paguei praticamente já foi paga aqui dentro da plataforma, né? Já recuperei nesse caso, inclusive já abri 3 ordens de Bitcoin só apenas com depósito ao longo dos dias, é claro. Então aqui você pode ver que você pode adicionar, só que não confunda, clicando aqui em adicionar, você pode ver que o valor mínimo é esse aqui, certo? Aí você vai, adiciona, e quando você vir aqui negociação, nesse caso eu recomendo automática, é claro, eu vou clicar aqui em automática, esperar ele carregar, e aqui ó, como eu tenho Bitcoin, eu vou utilizar o SDT, né, como moeda de troca, para obter um ROI em Bitcoin. Então basicamente é o mesmo processo, só que com a moeda principal, que nesse caso é o Bitcoin. Quando você viu lá o depósito mínimo, aqui o mínimo para você aplicar é diferente de você depositar. Então o mínimo aqui é 0.0013 Bitcoin, que é o mínimo para você abrir uma ordem automática ou manual. Então isso tem que ficar bem claro para você, que às vezes você pode fazer o depósito mínimo, pagar uma taxa absurda, e na hora que você querer abrir aqui uma ordem, por exemplo, com Bitcoin,
você não vai conseguir, porque o mínimo é esse aqui, ó, 0.0013. Então, se você for depositar, deposita um pouco a mais, claro, já sabendo da taxa, né? E aí você vai conseguir abrir aqui a ordem automática ou manual se você precisar. Caso você tenha dúvida com relação a isso, eu posso trazer um vídeo explicando mais como trazer o Bitcoin para cá, né? A questão da taxa e etc. Beleza? Mas por enquanto vamos continuar com o tutorial. Então aqui, ó, selecionando Bitcoin, se você depositou Bitcoin, o interessante é deixar 90 dias, porque vai ser 4 ordens por dia. Então olha só que bacana, se der um ROI mais ou menos uma média de 0.30, 0.40 ou até 0.50, olha só. Você vai ganhar aí esse ROI, é muito mais interessante do que você deixar isso aí na poupança, certo? Então basicamente, você pode ver aqui abaixo, eu vou te mostrar. Essa aqui foi a última que eu abri. Já teve 19 ordens abertas e cada uma delas são 4 ordens, conforme você pode ver. E aqui eu ganho, né, os Bitcoin, os pouquinhos, né, que ele me dá aqui de ROI, juntando aí para a gente poder estar ganhando com, no caso, com a plataforma de arbitragem. E aqui a gente está com a moeda principal, Bitcoin. E aí você pode fazer conforme tem as outras aqui. Lembra que a gente viu o SDT? A gente pode comprar, no caso, BNB lá na Binance, trazer o BNB para cá e fazer esse processo de arbitragem com o BNB, com Ethereum, com o Litecoin, com o Doge você pode fazer também, XRP, Dash e assim por diante. Você pode ver que vai até o XLM. Então você pode depositar XLM e fazer essa questão de abrir ordem automática, o que seria mais interessante. Ah, Rafael, mas qual é o mínimo do XLM? É só você clicar aqui no par de moedas, você vai ver aqui, ó, a quantidade mínima é 260 XLM. Como é que eu faço para depositar? Então você vem aqui, ó, na carteira, você vai procurar a moeda XLM, tá aqui, ó, adicionar saldo, colocar aqui o mínimo, né, que você pretende colocar, né, adicionar no caso lá para abrir automática e aí depois criar lá no modo automático. Então você clica em carregar, ele vai te dar um endereço, sempre que você for carregar, sempre gera um novo endereço. Nunca carregue uma vez, deu certo e use o mesmo endereço, porque aqui a plataforma ela trabalha diferente. Então sempre que você for carregar, sempre vai ter um novo endereço para não ter problema, certo? E você pode fazer, ó, com o Dash, com o Bitcoin Cash. E lembrando, ó, tem algumas moedas, por exemplo, que ele já especifica aqui, ó, a rede, tá? Por exemplo, o SDT, ela tem 3 tipos de rede diferentes. Então, tem que ser a mesma rede se você for depositar, ó, a BEP20, a TRC20 e a RC20, né? Então, pode ver que são redes diferentes. Aqui não tiver aqui especificado, é a rede padrão, né, da própria moeda. Então, o BTC é a rede BTC. Então você vai depositar. Litecoin é a mesma coisa, não tem aqui especificando, então é a própria rede. Então tem que ficar de olho nisso também. Já a TRX aqui, pode ver que é a TRC20. Então basicamente é isso, a XRP e assim por diante. Então é dessa forma que você trabalha com a Swapnex. Você pode trabalhar, você pode adicionar aqui o SDT, abrir ordens o SDT. Você pode abrir uma ordem aqui automática também de uma moeda principal, por exemplo, Bitcoin, ou Ethereum, ou Doge, enfim, o Litecoin. Então você pode fazer isso também e ter vários tipos de moedas aí girando dentro da plataforma. E aí todo esse saldo vai ficar disponível aqui, ó. Você vai ver aqui seu saldo em Bitcoin, você vai ver aqui seu saldo em USDT, dependendo da rede vai estar aqui disponível. E também aqui no caso, modo manual, se você fez, vai aparecer. E se você quiser ver o modo automático, é só clicar aqui e ver todas as ordens que você tem no modo automático. Pode ver que eu tenho algumas, então são várias, né? Porque eu tenho aqui um objetivo e sempre também trabalhando com a questão do gerenciamento de risco. Então, só para finalizar aqui, para deixar claro, se você está começando, não invista que é com dinheiro emprestado, com venda de carro, nem de casa. Se você tem um mínimo que é $50, que mais ou menos dá uns R$ 250, utilize esse valor, tá? Não tem problema nenhum. Utiliza ele em um SDT, espera aí acumular mais 50 para você retirar, né, o seu investimento. E aí o que tiver aqui dentro da plataforma, você vai, quando alcançar novamente $50, você vai novamente abrindo novas ordens até fazer um acúmulo, né, e virando aquela bola de neve ao longo do tempo. E não esquecendo que todo o valor, quando ele termina o prazo, ele volta para sua carteira.
Então tudo que eu tenho investido aqui, quando terminar o prazo, vai voltar para minha carteira, onde eu posso retirar ou posso investir novamente, certo? Então espero realmente que eu tenha te ajudado. Desculpa aí se faltou alguma coisa. Eu conto agora com a sua colaboração. Se você puder deixar aquele like e se inscrever no canal, caso você tenha interesse. No mais é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.